Quem é o senhor, Sr. Enéas? Eu sou um cidadão comum, uma pessoa como qualquer outra na rua. Eu sou médico, professor de cardiologia, sou diplomado em física, de origem extremamente humilde, mas humilde mesmo, não é humilde mentira, como a gente ouve todo dia na televisão. Humilde, de um pai barbeiro e que estudou com sacrifício a vida inteira, órfão desde os 10 anos. Que estado o senhor é? Natural de Rio Branco, Acre, registrado em Belém. Família muito humilde, registrou meus 9 anos de idade. Mora no Rio, né? No Rio, sim, senhor. Dá aula em São Paulo? Dou aula no Rio e em São Paulo. De medicina? De cardiologia, especificamente. Já ensinei português, matemática, física, química e outras disciplinas. Agora só cardiologia. Doutor Enéas, o senhor nunca fez política? Nunca, não, senhor. Jamais. E por que agora? Porque eu, como qualquer cidadão do povo, qualquer pessoa comum, qualquer pessoa da rua, se sente extremamente constrangida diante da absoluta falta de perspectivas que essa criatura observa quando olha para o quadro político vigente. E eu dou um exemplo ao senhor excelente, um exemplo do que todos nós vimos ontem. Qualquer cidadão comum que estivesse na sua casa, como eu estava, aliás, em Brasília, na minha casa, e olha para a televisão, se sente entristecido quando percebe que o clima de desordem que está no país continuará se qualquer um desses senhores assumir o poder. O senhor construiu o PRONA, o senhor que... Foi, sim, senhor. Eu e colegas meus do país inteiro, mercê de um esforço extremo, de muito trabalho, fazendo contatos com ex-alunos meus e, fundamentalmente, sem prometer nada a ninguém, sem nenhum compromisso disso que se chama a política convencional do nosso país. Essa troca de favores que, perdoe-me, senhor, torna-se para um cidadão comum repugnante, que produz náuseas de que eu fui acometido ontem quando olhei para a televisão. Quando vi que um indivíduo que pretende ser o dirigente supremo da nação é incapaz de se submeter a normas as mais elementares de disciplina, de horário pelo menos. Se o senhor me disser, doutor Enéas, acabou o tempo, eu falo instantaneamente. Eu tenho capacidade de síntese. Aliás, eu já provei isso, eu falo em 15 segundos. Agora, esses senhores invadem o horário dos outros e gesticulam de modo grosseiro e erram de modo sistemático, não tem o mínimo de formação na língua pátria. Falam mal, escrevem pior. Doutor Enéas, qual é o seu ideário? Quer dizer, o senhor é comunista, o senhor é socialista? Não, senhor, deixe-me dizer de forma clara para o senhor. Durante a juventude, egresso de família humilde e tendo tido contato com a filosofia marxista, eu fui um entusiasta dela. E do ponto de vista teórico, eu vou dizer para o senhor, eu nunca vi nada mais belo. Uma sociedade onde não houvesse patrões empregados. Uma sociedade onde não existisse a herança. Onde as oportunidades das minhas filhas, as mesmas do filho do motorista. Mas, infelizmente, do ponto de vista prático, isso fracassou. Qualquer pessoa lúcida que observe o quadro político no planeta sabe que, infelizmente, por alguma razão que eu não sei caracterizar, por alguma razão íncita ao ser humano, isso não deu certo. Então eu vou defender, em chegando ao poder, a propriedade privada dos bens de produção. Então é regime capitalista. Se o senhor quisesse definir, isso é o que se chama nos textos à direita. Mas eu não aceito o elitismo. Eu não aceito essa forma de governo que aí está, que deixa metade da população passando fome. Eu não aceito, sob nenhuma hipótese, esse processo de destruição de todos os valores cívicos da sociedade. Então, se o senhor quiser dizer que eu quero progresso, eu sou da esquerda. Não aceito a desordem da esquerda, disse isso hoje. Não suporto isso que se chama aqui de democracia, é falso. Isso é falso. Haja vista o processo que nós estamos vivendo no horário eleitoral. Eu sei que o senhor admite que deve ser bem diferente, mas eu não aceito que uma pessoa tenha o direito de expor o seu ponto de vista durante 15 segundos. Eu gostaria que um desses senhores do Congresso que fez a lei, que um deles se exprimisse. Eu gostaria de ver se seria capaz disso. Isso é o réplico para qualquer um deles. Aliás, eles pensam muito devagar. Bem devagar. Eles são extremamente lentos na expressão. E leia telepronto. Eu falo de improviso, como estou falando para o senhor. Não preciso que ninguém escreva meus textos. Eu mesmo os escrevo. Não preciso de assessores para dizer-me o que fazer na área de saúde do país. Eu sou médico. Trabalhei em pronto-socorro, dediquei a vida inteira ao trabalho. E continuo trabalhando. Permanentemente. Não vivo de renda, não tenho nada contra quem vive. Mas não vivo também de favores do governo. Doutor Enéas, como é que o senhor vê o governo Sarney? Ele é um cidadão do regime, disso que ele está. Ele é um cidadão comprometido com o que ele está, como todos esses senhores são, de forma que era preciso que ele tivesse uma personalidade de aço para ter podido, naquela ocasião memorável, quando a oportunidade chegou em suas mãos, de ter feito a reversão do quadro. Ele teve com ele uma possibilidade ímpar na história do país. Ele teve toda a população. E acredite, eu não aceito nada do que está aí também nas propostas de economia. Eu tenho estudado bastante. Não sou oligofrênico, eu aprendo. E tenho estudado e me digo o seguinte: ei, chegando ao poder é um direito. Eu chamarei a população, eu darei à população injeção de entusiasmo nas veias e eu corrigirei.
O senhor perguntar como? Há uma série de coisas que podem ser feitas. É que eu estou pela primeira vez tendo a oportunidade de dizer isso. Ninguém melhor para dar uma injeção que o médico. Doutor Ness, uma coisa só. O senhor não está se candidatando a presidente da República para depois reivindicar um carguinho de deputado? Eu agradeço a pergunta. Ela é extremamente oportuna. Eu registrei, só que eu disse isso num tempo recorde. Eu disse 15 segundos. Aqui está o documento, senhor. Posso mostrar? Pode. Não sei para onde aponto. Eu registrei no segundo ofício de notas em Brasília um documento. Está aqui, aliás, o original, em tinta azul, não é cópia. Eu registrei e nesse documento está escrito de forma clara, inconcursa, inconteste, em redação minha. Eu sei falar e escrever corretamente minha língua. E está documentado aqui que, se eu não for eleito, não sou candidato a nada. A vereador, deputado, senador, prefeito. Eu não gosto desse processo como aí está. Perfeito. E nem aceitarei nenhum cargo em confiança de nenhum deles. Eu sou candidato à presidência da República e ganharei a eleição. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free.